Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? A esses grandes milagres que são realizados por suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Boa noite novamente. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Carlos de Maria, tenho 29 anos de idade, sou ministro da Palavra há poucos meses. Exerço a função na comunidade São Jorge. Também sou casado há 7 anos com a Natiele, aquela mocinha que está bem ali atrás sentada. E também sou membro vocacionado da comunidade católica Deus Existe, aonde já faz 4 anos, aonde nosso carisma é amar a igreja como Cristo a ama, levando a doutrina, ensinando a palavra e vivendo a radicalidade do Evangelho. Amém? Eu queria começar pela primeira leitura falando do profeta Ezequiel. Nós estamos há cerca de 595 anos antes de Cristo, aonde o profeta Ezequiel, ele é nascido filho de sacerdote, e naquela época os filhos de sacerdotes também se tornariam sacerdotes, porém que pela desobediência do povo de Israel em Jerusalém, a cidade toda foi saqueada, os templos foram devastados e as pessoas foram arrastadas de um lado lá para a Babilônia, à beira do rio Cobar, porque é um povo que desobedeceu a Deus, tiraram os olhos de Deus. Então Deus tira a mão do povo e transporta este povo ao longo caminho para ser exilado, para ser cativo, por volta dos 70 a 80 anos, mais ou menos. E no meio dessa comitiva de pessoas que estão sendo transportadas para ser escravizadas, está esse moço chamado Ezequiel, que ainda era um menino, um rapaz jovem, que ao longo de um tempo, alguns anos depois, Deus vai chamar ele para ser profeta. Mas não sacerdote, porque sacerdote ficava somente no templo, fazendo ali seus sacrifícios pelo povo, atendendo ao pedido do povo. Mas como eles não estão mais em Jerusalém, eles não têm mais templo, foi tudo saqueado, eles estão agora sendo escravizados à beira do rio Cobar, lá na Babilônia, pelo exército do rei Nabucodonosor, uma grande massa naquela época. Então o povo de Israel, ele se encontra neste contexto, um contexto de dor, um contexto de sofrimento, de lamentação, um contexto em que os pais perderam os filhos, os maridos e as esposas foram separadas, mulheres foram violentadas. Então o povo, ele se encontra machucado, é um povo que se encontra em agonia, à beira do rio Cobar. Passa alguns tempos, Deus vai chamar o profeta Ezequiel. Quando ele chama o profeta Ezequiel, primeiro ele dá algumas revelações ao profeta, ele dá algumas visões, e o profeta cai como que morto no chão. Então a palavra ela começa: naqueles dias, depois de ter falado, entrou em mim o Espírito que me colocou de pé. Ou seja,
é um profeta que ele estava quase morto por causa das suas revelações. Então o Espírito de Deus se apossa dele e Deus vai falar algumas coisas para o profeta que ele não queria falar. Deus fala com o profeta assim: Ezequiel, eu vou te enviar a um povo, é o mesmo povo da sua tribo, é o mesmo povo da sua família, é um povo que está acostumado com você, porém eles não te escutarão, mas querem eles ou não, eles vão ter que te escutar. Se eu te enviasse a um povo desconhecido, a um povo pagão que não me conhecia, eles te escutarão, mas como é o povo de Israel, cabeça dura, coração de pedra, eles não irão te escutar. Ou seja, Ezequiel ele vai pagar um alto preço por ser a boca de Deus para aquele povo. Ele vai chegar à beira do rio Cobar, ele vai profetizar sobre a vida do povo, ele vai falar que o povo vai sofrer mais, a ponto de lá na frente, no capítulo 28 aproximadamente, Deus vai falar com Ezequiel: Ezequiel, eu vou tirar a sua esposa e você não vai fazer luto, porque Deus quer dar uma lição ao povo por meio da vida do profeta. Deus quer usar da vida do profeta Ezequiel, tirando a esposa dele, e vai falar: você não vai entrar em luto, porque é assim que eu vou tratar o meu povo a partir de hoje, é assim que eu vou tratar o povo de Israel. Eu também não vou entrar em luto pelas mortes que vão acontecer, eu não vou entrar em luto pelas perdas que vão acontecer. Ou seja, Deus está tirando a mão daquele povo, mas a palavra fala que o povo de Israel é as meninas dos olhos de Deus. Deus ama aquele povo, mas Deus quer dar uma lição ao povo, porque na época de Moisés, o que Moisés falava? Não anda pela esquerda e nem pela direita, segue reto. Josué falou a mesma coisa com o povo, e outros profetas foi falando, mas o povo com coração duro, mente fechada, costumavam a virar as costas para Deus, esquecendo que Deus do Israel, Deus de Isaac e de Jacó, que tirou eles da escravidão. Então todas as vezes eles voltavam os olhos para a escravidão, todas as vezes eles voltavam os olhos à idolatria, todas as vezes eles transgrediam a lei de Deus. Então Deus ele dava uma lição para o seu povo. Ou seja, Deus é um pai que ama, Deus é um pai também que corrige. A misericórdia de Deus é infinita, mas Deus também corrige os seus filhos. Então, tirando dessa base, dessa primeira leitura, nós podemos trazer Ezequiel para o nosso tempo hoje. Quantas pessoas estão sendo escravizadas pelo pecado? Quantas pessoas estão perdendo a família por causa do pecado? Não porque Deus é ruim, Deus olha por nós, olha, mas nós estamos normalmente transgredindo a lei de Deus, estamos andando não conforme a doutrina, estamos andando não mais conforme a palavra de Deus vai nos ensinando, e isso é um perigo muito grande para nós. É o que? Nós acreditarmos que o mundo moderno hoje está acima da palavra de Deus. É quando a palavra de Deus fala uma coisa e o mundo fala outra, e nós falamos o quê? Vou seguir o que o mundo está me ensinando porque é mais fácil, é mais cômodo, é mais legal, é mais tranquilo. Mas só que o salário do pecado é a morte. Então todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, acontece como aconteceu com o povo de Israel. O salmista, no Salmo que eu esqueci o nome, não sei se é 136, ele fala assim: estávamos à beira do rio Cobar, olhando para Sião, chorando com saudade de Jerusalém. As nossas harpas estão penduradas nos salgueiros daquela terra, não mais cantaremos, não mais falaremos, se não for em nome de Deus. É um povo que está sofrendo, é um povo que olha além do rio Cobar, é um povo que olha além do que eles estão vivendo, sem a família, um caos, aonde eles reconhecem que eles tinham tudo em Jerusalém, mas por causa da sua desobediência eles falam: chorávamos por causa de Jerusalém. Até onde nós vamos esperar também acontecer conosco? Chorar pela saudade da presença de Deus? Até onde nós vamos chegar com o pecado, a ponto de passarmos em frente à igreja e falar: que saudade que eu tenho da presença de Deus, ali eu cantava, ali eu pregava, ali eu ajudava no coral, ali eu ajudava sendo coroinha, ali eu dava catequese, mas por causa do pecado eu me afastei do Senhor. Até onde nós vamos esperar chegar a este ponto? É uma lição muito grande que Deus dá para nós. O nosso erro é achar que a face de Deus no tempo de Ezequiel hoje mudou. Não. Graças ali à redenção de Jesus Cristo, graças à sua crucificação, o seu sangue derramado na cruz, Deus ainda não devastou a nós.
Deus ainda não acabou com a nossa raça, por causa da redenção, da aliança que Ele fez através do Seu Filho na cruz. Porque se fosse antigamente, não tinha conversa. Se fosse antigamente, era escravizado. Se fosse antigamente, era morto. Se fosse antigamente, era lei de talião, olho por olho, dente por dente. Assim era a face de Deus naquela época. E Deus, Ele continua o mesmo, Ele não muda, Ele continua amando. Mas só que nós temos que entender que Deus, Ele vai nos retribuir conforme as nossas obras aqui na terra. E olhando também a segunda leitura é de São Paulo, onde vai falar que é um homem cheio de conhecimento, um homem categoricamente inteligente, um homem, um poliglota, falava 4 a 5 idiomas, é um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, judeu, fariseu, cidadania romana, ou seja, é um homem que tem tudo para se achar, é São Paulo. Porque quando São Paulo ele começa o seu processo de conversão, saindo do judaísmo, entrando para o cristianismo, São Paulo ele entra muito vaidoso, ele entra muito orgulhoso. Então Deus também dá uma lição para São Paulo, que é o quê? Colocar uma espinha na carne de São Paulo. Porque ele fala assim: para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetada na minha carne o espírito. Ou seja, Deus vai colocar em São Paulo uma fraqueza, porque Paulo ele se achava muito orgulhoso. Era um homem que brigou ali com alguns discípulos, brigou com Pedro, brigou com Barnabé, porque é um homem inteligente, sim, mas ainda Deus estava moldando a sua estrutura. Deus precisava de Paulo como uma potência que ele se tornou em nosso tempo hoje, mas para isso acontecer, Deus coloca uma fraqueza na sua carne, ou seja, quebrando o orgulho, quebrando a soberba, ensinando Paulo que não é ele quem faz, é o Espírito que faz. Portanto, algumas vezes nós vamos ver o Espírito Santo não querendo que Paulo prega. Nós vamos ver que o Espírito de Deus não permitiu que Paulo pregasse, porque ainda ele estava orgulhoso. Então, para quebrar o orgulho, para quebrar a sua soberba, Deus coloca nele uma fraqueza, como tipo um pecado. Onde nós estamos pregando, cantando, olhando as pessoas em voltas, e nós se achamos melhor do que os outros. O que é que Deus faz? Você cai no pecado ridículo, para que você possa saber que é a graça de Deus que te sustenta. Não somos nós próprios, não é eu por si próprio, não somos nós que falamos, é o Espírito de Deus que nos permite a falar as coisas, é o Espírito de Deus que nos permite estar aqui hoje. Ou seja, você quer fazer um teste, nós saímos daqui hoje, encontrar a primeira pessoa na esquina se drogando ou bebendo ou fazendo algo de errado e se achar melhor que ela. Deus te dá a sua retribuição, como deu para Paulo. Alguns vão falar que é uma ferida que Paulo ganha, outros vão falar que é algo sentimental, outros vão falar também que é o peso na consciência da morte de Estevão, que ele mesmo ordenou. Não sabemos qual é, mas nós sabemos que é o que? Ele roga 3 vezes para Deus, ele fala: Senhor, tira de mim o espinho na carne, Senhor, tira de mim o espinho na carne, Senhor, tira de mim o espinho na carne. Deus olha para Paulo e fala: Paulo, a minha graça te basta. Você vai morrer com essa fraqueza, para você entender que não é você quem faz, para você entender até misericórdia pelos outros, para você aprender a quebrar o orgulho e a soberba. É assim que Deus ensina Paulo, é assim que Deus ensinou o povo de Ezequiel. E voltando para o Evangelho, não é diferente. Jesus vem, anda 3 anos, prega, ensina, exorta, multiplica pães, acalma a tempestade, cura pessoas. E antes desse evangelho, Jesus ele cura a filha de Jairo que estava morta, ressuscita. No meio do caminho ele cura também uma mulher que estava 12 anos com fluxo de sangue. A mulher apenas encostar nas suas vestes, ela é curada. E quando Jesus parte dali, ele volta para a sua pátria. O que é que Jesus esperava encontrar? Como é a sua terra de Nazaré, a sua terra natal, ele esperava encontrar um povo que estava esperando ele. Ele esperava encontrar um povo sedento também por milagres. Ele esperava encontrar o povo esperando ele contar alguma parábola, mas foi diferente. Jesus chega na sua pátria, entra na sinagoga, começa a pregar. O povo começa a falar: mas quem é este? Eu conheço o pai, eu conheço a mãe. O pai é José, carpinteiro, a mãe é Maria e os seus irmãos. Como ele pode falar com tanta autoridade? Ou seja, o povo olhava Jesus como um qualquer. O povo não acreditava no que Jesus poderia fazer. O povo olhava Jesus como uma pessoa assim: quem é ele? Eu vi ele crescer nessa região, como ele pode fazer essas coisas? Então Jesus olha para aquele povo e vê uma incredulidade muito grande. Jesus ele anda em muitas terras, Jesus anda em muitas tribos,
Jesus entra em Samaria, Jesus entra em outros povoados, cura, salva, liberta, o povo vão crendo, o povo vai atrás de Jesus, mas quando Jesus chega na sua própria casa, ele não é bem recebido. É o que fizeram com Ezequiel. O Ezequiel é um profeta vivido no meio deles, e eles não recebem bem Ezequiel. Eles vão atrás de Ezequiel, batem Ezequiel, fazem tudo conforme a vontade deles com Ezequiel, e com Jesus não é diferente. Jesus é enviado ao próprio povo, Jesus é enviado à própria terra. O que eles fazem com Jesus? Desacreditam nos milagres, desacreditam nas suas parábolas, desacreditam no que ele pregava, porque o povo esperava um Jesus diferente, não daquela terra, uma terra pobre, uma terra humilde. Como é que pode o Messias vir daqui? Como é que pode o Messias vir, como Filipe fala, como Natanael na verdade fala, como é que pode sair algo bom de Nazaré? E é Jesus que saiu de lá, e o povo desacredita, o povo não crê, mas só que ao longo do tempo o povo vai crendo, mas quando eles crêem já é tarde demais. O engraçado é que era para esse povo acreditar mais em Cristo, porque o povo de Samaria é um povo que odiava judeu. Jesus chega, não é bem recebido, mas ao longo do tempo eles creem no que Cristo fala. Jesus vai para outro povoado, outra sinagoga, o povo crê, a ponto de Jesus arrastar multidões atrás deles, e não era o povo da própria pátria, era um povo desconhecido. E trazendo para a nossa realidade atual, aonde está a nossa fé também com Cristo? Será que está igual a esse povo que esperava algo maior? Será que a nossa fé hoje está em Jesus, uma fé morna, ou então uma fé epidérmica, que é uma fé de sentimento, que é uma fé de emoção, uma fé que se eu não arrepiar não está bem, se meu coração não acelerar, Deus não falou comigo? Como está o nosso sentido da fé a Jesus Cristo hoje? Será que nós temos tratado bem também a Cristo? Será que nós temos duvidado da sua fé de hoje? Como nós temos tratado a Cristo? Muitas vezes nós viemos para a igreja apenas para pedir as coisas. Muitas vezes nós viemos à Santa Missa apenas para falar: Senhor, me cura, me salva, liberta a minha família. E quando Jesus faz a obra na sua casa, o que nós fazemos? Abandonamos a fé, abandonamos o Evangelho. Por isso que muitas pessoas, nós vamos ver ao longo do tempo, vão sofrer até morrer, porque são pessoas que, se forem curadas, infelizmente vão abandonar a fé. Então Deus, para não perder aquela pessoa, ela vai sofrer pelo resto da vida. Não podemos ter Jesus somente para satisfazer os nossos desejos, não podemos ter Cristo somente para fazer o que nós queremos, não. Deus, Ele nos colocou na terra por um propósito, para se relacionar com Ele, conversar com Ele, dialogar com Ele, sermos santos, irrepreensíveis. Foi para isso que estamos aqui, atender a vocação, atender o chamado que Ele tem para a nossa vida. Mas nós esperamos o que de Deus? Nós esperamos o que de Jesus? Cura, libertação, mais nada. Só pedimos, e se Deus não atender os nossos pedidos, abandonamos a igreja. Vamos para uma outra igreja que tem revelações, vamos para uma outra igreja que os louvores são lindos, e abandonamos a fé católica porque não foi satisfeito o meu desejo. E com Deus não é assim. O Evangelho, ele é duro. O Evangelho tem algumas passagens que são lindas, marcantes, mas nós não podemos poetizar o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que marca, é o Evangelho que vai doer, é o Evangelho que nós vamos sofrer nessa terra, como os santos sofreram, martirizados. Não é fácil ganhar o céu. João Batista fala que o céu é ganhar da força. É só os violentos, não violento de violência física, mas violento de lutar contra o pecado. Violência de olhar algo errado e falar: não, eu não aceito, eu sou católico. Violência de olhar o aborto sendo legalizado e falar: eu não aceito, eu sou católico, sou a favor da vida. Violência de agora liberar a maconha e a pessoa falar: eu não aceito, eu sou católico, sou a favor da vida, a favor do Evangelho, a favor de uma geração santa. Mas nós não estamos assim, infelizmente. Nós olhamos para uma geração que está andando ao abismo. Nós olhamos para uma geração católica que está negociando o Evangelho, que está negociando os sacramentos da Igreja Católica. Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar com essa fé? De Jesus entrar na sua própria terra, o povo desacreditar, de nós termos Jesus eucarístico e desacreditar, de nós podermos comungar à mesa na Santa Ceia de nosso Cristo, aonde sobe pão, desce carne, sobe vinho, desce sangue, quando o padre ali faz a sua transubstanciação e nós negamos os sacramentos da igreja, por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa da soberba. Não negamos o Evangelho,
A mensagem para nós hoje é obediência à palavra do Senhor, obediência à nossa doutrina católica, porque assim nós vamos conseguir chegar ao céu santos, irrepreensíveis. Vai ser dolorido, mas quem está com Jesus, meu irmão, não vai sucumbir à pressão. São Paulo, ele tem uma passagem que ele fala muito isso: nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nada vai me separar do amor de Deus. Mas para isso acontecer, temos que estar unidos a Ele, estar unidos à mesa, estar unidos ao altar, estar unidos ao sacramento, estarmos unidos a Jesus Cristo por meio da Igreja Católica. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.